Quero saudar a todos na paz do Senhor. Vamos dar início a mais um vídeo, a mais uma live, aonde que nós estaremos falando sobre as coisas dos céus, as coisas de Deus. Mas antes de nós começarmos, eu queria pedir para você curtir o canal, comentar, se inscrever no canal. Isso é muito importante. Compartilhar para que outras pessoas também venham assistir e para que o Senhor também ele venha abençoar também o canal. Amém? Ele vai abençoar a mim, vai abençoar você, vai abençoar mais pessoas, porque mais pessoas vão estar envolvidas nesse evangelho que é Jesus. Isso aí não é para engrandecer o homem, não, isso é para engrandecer Jesus. Amém? Por isso que estamos fazendo isso. Aqui ninguém ganha nada, não. Amém? Então curte, comenta, compartilha, que o Senhor Jesus ele vai estar abençoando você e toda a sua família. Glórias a Deus. Mas antes, então, vamos orar ao Senhor. Antes de nós fazer a leitura da palavra de Deus, vamos orar ao Senhor. Não importa onde você esteja, ora junto comigo, abre o teu coração, que o Senhor tem algo e eu tenho certeza que Ele vai falar comigo e vai falar contigo também. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento de oração me coloco na Tua presença, Papai querido, para pedir a Tua misericórdia, pedir a Tua graça celestial. Senhor, eu nada sou na Tua presença, sou dependente do Teu amor e da Tua graça na minha vida, Senhor. Senhor, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui com certeza. Eu estou aqui é porque o Senhor tem algo comigo. Aleluia, tem algo contigo. O Senhor com certeza Ele quer abençoar, Ele quer curar, Ele quer libertar. Senhor, eu peço a Ti visita, Senhor, essa pessoa que está hospitalizada, Senhor, essa pessoa que foi desenganada pela medicina, pelos médicos, Senhor, dizendo que talvez que não vai haver mais cura, não vai haver mais solução para o problema dessa pessoa. Senhor, eu levo essa pessoa na Tua presença, Papai. Senhor, venha curar, Senhor, esta enfermidade, esta doença. Venha livrar, Senhor, esta pessoa, Senhor, deste mal que oprime, Senhor, a sua vida. Senhor, venha dar alegria para essa pessoa e para os demais parentes da sua casa, Senhor. Oh, Senhor, eu levo a Tua presença também aquelas crianças, Senhor, que estão necessitadas, Senhor, elas não sabem clamar, não sabem pedir, Senhor. Senhor, eu peço a Ti, envia o Teu anjo, Senhor, para que venha curá-la, Senhor, para que venha libertá-la, para que venha tirar essa tristeza e entregar, Senhor, o sorriso a essa criança, Senhor. Senhor, visita ela, Senhor, lá onde ela se encontra. Senhor, não importa o lugar, envia o Teu anjo, Papai. Senhor, eu quero levar a Tua presença àquelas pessoas, Senhor. Oh, Jesus amado, que estão com problemas de drogas, Senhor, que estão com problemas de álcool, Senhor, problemas de cigarro. Oh, Jesus amado, Senhor, essas pessoas, elas querem se libertar, Senhor, mas não têm forças. Senhor, essas pessoas, elas se esforçam, Senhor, mas elas não têm força, não têm coragem, Senhor, para enfrentar, Senhor. Senhor, eu peço a Ti, aleluia, venha dar a libertação para essa pessoa, para essas pessoas, coloca o anjo, ó Senhor, com a espada em punho, Senhor, para que ela consiga ter a libertação, para que esse anjo venha defender, Senhor, essa pessoa de todo o mal que atrapalha a sua vida, que atrapalha a sua casa, Senhor.
Oh Jesus, eu levo a tua presença também aquelas pessoas que estão trabalhando nos seus caminhões, Senhor, nos seus carros, nas suas motos, Senhor, pessoas que estão, Senhor, na luta, que estão ouvindo, Senhor, que estão assistindo, Senhor, esse vídeo. Senhor, eu peço a Ti, estenda a Tua mão sobre eles, Senhor, e abençoa eles, não importa onde eles estão, Senhor. Fala comigo, fala com todos, eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Quero convidar a todos para nós ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis. Glória a Deus. Vamos dar a sequência. Gênesis 3, verso 1 a seguir. Glórias a Deus. Capítulo 3, Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores dos jardins podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vós abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Glória a Deus. E comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus, e ao homem ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Disse o Senhor Deus à mulher: quem é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: viste que isso fizeste, malditas és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida.
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Glórias a Deus. Irmãos, o Senhor fez o jardim do Éden, e no jardim do Éden o Senhor fez o homem, e do homem fez a mulher. Senhor, ali eles tinham de tudo, do bom e do melhor. Ali o Senhor os guardava o dia e a noite. Nada de mal podia acontecer para eles. A única coisa que eles tinham que fazer era não tocar numa árvore, num fruto só. Glórias a Deus. Mas, irmãos, Satanás, ele vendo tudo aquilo ali, que o homem e a mulher, eles estavam no paraíso, e então eles estavam de bem. Agora você imagina, irmãos, os dois no meio daquela água cristalina, no meio dos animais. Os animais não eram bravos, então eles viviam bem. Mas Satanás, ele não perdeu a oportunidade. Ele viu que a mulher ela era assim, a que poderia dar ouvido para ele. Então ele esperou a oportunidade certa e fez com que a Eva comesse daquela árvore, daquele fruto, e desse também do fruto para Adão. Aleluia! Neste período aí, meus irmãos, eles não pararam por nenhum momento para pensar, para se questionar por que fazer tal coisa se eles tinham tudo. Simplesmente Satanás, ele colocou para ela um pensamento que ela ia ser mais inteligente, que ela ia ser mais poderosa, e era só comer daquela fruta. Aleluia! O diabo, meus irmãos, ele atacou com uma mentira psicológica, que brilhou os olhos de Eva. E Adão, ele foi induzido e comeu também da fruta. Mas logo em seguida já veio as consequências do ato que eles cometeram comendo aquela fruta. Logo em seguida, quando o Senhor ele chegou no jardim e foi ter com Adão, foi ter com Eva, chegou lá, não encontrou ninguém no jardim. O Senhor chamou. Daqui a pouquinho Adão saiu lá de trás da árvore, talvez com os olhos regalados, apavorado. E Deus olhou para ele e disse assim para ele: o que fazes? O que está fazendo? Por que está se escondendo? Porque eu estou nu? Porque estava nu. Mas quem disseste que tu estava nu? Comeste da fruta que eu disse que eu ordenei que não comesse? Aleluia! Então ali, meus irmãos, quando eles comeram da fruta, houve um despertamento. Ali o pecado, ele entrou, e o diabo, ele sabia. Aleluia!
ele esperou o momento certo para ferrar com Adão e Eva. E para ferrar também com o planejamento que Deus tinha feito para o homem e para a mulher. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós podemos ver que o pecado ele faz nos afastar de Deus. O pecado ele faz com que criamos uma certa vergonha e nos distanciamos de Deus, porque muitas vezes, irmãos, nós caímos muitas vezes na conversa do inimigo. E porque o inimigo, irmãos, ele traz fofoca, mentira, falsidade. E muitas vezes o homem ele se deixa se levar por esse encantamento, essa ilusão ótica. Mas quando ele cai na realidade, o que foi que ele fez? Ele se sente envergonhado e muitas vezes ele se afasta dos caminhos do Senhor. Meus irmãos, aonde que ele poderia se arrepender daquilo que ele fez e ir ter com o Senhor? Glórias a Deus, não, ele se afasta. E a segunda coisa que o ser humano, que a pessoa, ela tem por hábito fazer, botar as culpas no outro, nunca assumir que errou. Ah, foi porque eu fiz isso por causa do fulano. Ah, eu fiz isso por causa do ciclano. Meus irmãos, nós temos que parar com esse diz que foi, diz que não foi. Nós não podemos dar ouvidos para diz que não diz que. Nós temos que ter só um propósito, só um pensamento, só um caminho, que é Jesus. Irmãos, eu não estou dizendo que você não tem o direito de pecar, você é ser humano. Mas quando você pecar, você também tem o direito de se arrepender. De se arrepender. Não de se afastar do Senhor. Quando você se afasta, você faz a vontade de Satanás. Você está fazendo a vontade de Satanás. E meus irmãos, essa proporção de mal só tem a tendência a crescer. E crescer cada vez mais. O pecado, a tendência é só se multiplicar cada dia mais. Então nós devemos, se colocar na presença do Senhor, se arrepender dos nossos pecados, não se afastar dos caminhos do Senhor. Aleluia! Não deixar com que Satanás ele venha nos contar uma mentira e venhamos acreditar nesta mentira. Aleluia! E se afastar da realidade, se afastar, aleluia, daquilo que realmente é o nosso foco, que é a nossa salvação. Se você errou, se você pecou, isso não é um motivo para você se esconder do Senhor. É o momento para você chegar a Ele e dizer: Senhor, eu errei. Eu errei, Senhor, porque eu dei ouvido ao inimigo. Eu dei ouvido ao inimigo, Senhor. E ele usou de má fé comigo. Mas, Senhor, me dá entendimento para mim. Porque, meus irmãos, nós não podemos sair da presença do Senhor
Nós não podemos sair, nós não podemos, qualquer coisa que o inimigo fala, que você faz isso, que você faz aquilo. Antes de você se afastar dos caminhos do Senhor, se você não tem entendimento, procure uma pessoa que tem entendimento e conversa com essa pessoa. Aleluia, dá prioridade para um pastor, para um sacerdote da igreja, um ancião da igreja, para conversar com ele, mas não se afasta dos caminhos do Senhor. Chama ele para uma conversa, vamos conversar. Eu estou meio perdido. Assim nós vamos chegar lá, meus irmãos, é assim que o Senhor quer. Que nós não podemos deixar Satanás ele dar opinião na nossa vida. Aleluia. Chama Rabalasturi. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque o inimigo é o que ele tem feito, meus irmãos. Aleluia. Ele tem trabalhado com mentira e manipulação. Glória a Deus. Quando ele te afasta dos caminhos do Senhor, ele não afasta somente você. Ele sabe que você é como um cacho de uva. Tem as outras uvas que estão tudo ao seu redor. Aleluia. Quando você cai, ele sabe que várias frutas vão enfraquecer. Então não se afasta dos caminhos do Senhor, permaneça firme. Da tua fraqueza conversa. Aleluia. Conversa, pode ser conversa com Deus, conversa com Jesus, conversa com um pastor, conversa com um ancião, com um sacerdote da igreja, um presbítero, um evangelista. Aleluia. Mas não se afasta dos caminhos do Senhor. Não se afasta da presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário, não foi em vão. Diga comigo, não foi em vão, Ele pagou um preço caro. O Senhor Jesus, Ele pagou o preço caro para que nós tivéssemos uma oportunidade. Amém? Vamos valorizar isso. Glórias a Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, papai querido, por ter falado comigo, Senhor, por ter falado, Senhor, com a tua serva, com o teu servo, Senhor, que está ouvindo, que está vendo, Senhor, a tua palavra, a tua mensagem. Não importa onde essa pessoa se encontra, Senhor, que o teu anjo vá ao encontro desta pessoa e que ela sinta, Senhor, ela sinta a graça e a unção do teu Espírito Santo abraçando ela, Senhor, livrando ela de todo o mal, guardando ela debaixo da tua mão santa e poderosa, papai. Abençoa, cura, liberta, transforma. Tudo isso, Senhor, eu te peço e eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus.